porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Efésios 2:10. Hoje então nós vamos começar. Para que estou na terra? Entenda qual é o propósito da sua vida neste mundo. Colossenses 1,16 diz assim: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Salmos 33, versículo 11 diz assim: mas os planos do Senhor permanecerão para sempre, os propósitos do seu coração por todas as gerações. Para que estou na terra? Você é muito bem-vindo a iniciar e a concluir essa caminhada de 40 dias com propósitos. E os 40 dias com propósitos serão os primeiros 40 dias de poder do Espírito Santo na sua vida. Você nunca mais vai acordar de manhã sem saber exatamente o que você precisa saber, porque quem tem propósito claro, missão clara, também vai ter missão cumprida no final do dia. Mas por que 40 dias? Bom, 40 dias aparentemente é algo sobrenatural que Deus decidiu gerar na Bíblia. Por exemplo, a vida de Noé foi transformada em 40 dias de chuva. A vida de Moisés foi transformada em 40 dias que ele ficou com Deus no Monte Sinai. A vida de Davi foi transformada por 40 dias no qual Golias estava enfrentando o povo. E então Davi decidiu, depois de 40 dias, ir lá e enfrentar o gigante. Elias, o profeta, foi transformado depois de, com uma única refeição, ele permaneceu vivo por 40 dias. Jesus foi transformado e fortalecido com seu ministério público após os 40 dias de jejum no deserto. A cidade de Nínive foi poupada após 40 dias de prazo que Deus entregou à cidade para que eles pudessem se arrepender. E os discípulos foram transformados, porque Jesus ficou 40 dias com ele, pós a ressurreição, para poder passar para eles ali, a grande comissão e o grande mandamento e aquecer o coração deles. Enfim. Aparentemente esses 40 dias, parece que é algo que Deus gosta de usar para transformar a nossa vida, amém? Por isso, marque isso na sua agenda, na sua Bíblia, com o seu cartão, seu diário de bordo. Esses 40 dias você vai experimentar de Deus, coisas que você nunca experimentou. E a sua vida ela vai ser marcada em duas etapas, antes do 40 dias com propósito e depois de 40 dias com propósito. Pecados que estavam de estimação na sua vida, eles serão abandonados. Medos, frustrações, ansiedade, ficarão para trás. As dúvidas que você tinha a respeito de Cristo, da igreja, do ministério, dos seus relacionamentos também serão totalmente resolvidas durante esse tempo. Porque os 40 dias com propósito, são 40 dias que Deus está te preparando para poder te lançar para o seu futuro profético. Amém? Hoje então nós vamos ver 3 grandes questões da vida. A questão da existência da vida, respondendo à pergunta: por que eu estou na terra? Talvez você tenha feito essa pergunta para você: por que eu nasci? Por que eu existo? Por que minha mãe me pariu? Nós vamos responder essa pergunta na questão da existência da vida. Também nós vamos falar sobre a questão do significado da vida, respondendo juntos aqui a pergunta sobre eu tenho valor? Talvez você tenha essa dúvida no seu coração. Talvez você ache que você não tenha valor, e nós vamos então explicar para você, colocar no seu coração o tamanho do valor que você tem. E a questão da minha intenção de vida, respondendo a pergunta: qual é o meu propósito? Amém? Vamos orar? Acalme seu coração, feche seus olhos. Pai, somos gratos ao Senhor, porque tudo isso que nós estamos falando, iniciando aqui, nasceu no céu e foi colocado na terra. Essa campanha, ó Deus, que já foi adiada tantas vezes, mas chegou o tempo que o Senhor preparou para nós, para a transformação da nossa vida e da nossa realidade, mediante a palavra poderosa do Senhor. Eu oro, Deus, pedindo que o Senhor aqueça o nosso coração, nos coloque em um movimento em direção ao céu, em direção ao nosso futuro profético, ao nosso propósito, porque depois de descobrirmos o nosso propósito, não haverá outra vida, Deus, que nós iremos querer viver, que não seja a vida que o Senhor separou para nós. Abençoe
essa campanha, abençoe cada família aqui representada, nos dê forças para continuar até o final e nos dê uma perspectiva de crescimento e de transformação. Espírito Santo de Deus, convido ao Senhor a vir participar do meu coração, a me inspirar, a me impulsionar a tudo aquilo que o Senhor separou para nós esse tempo. É tempo de avivamento, é tempo de gerar o futuro, é tempo, Deus, de alinharmos o nosso coração com o coração do Senhor, é tempo, Espírito Santo de Deus, de entrarmos num nível de relacionamento intenso com o Senhor. A minha oração é em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Vamos lá então, começar o nosso passeio. Nós, quando pensamos na existência da vida, nós não estamos falando em algo tão simples assim, na verdade. Já perdi a conta só essa semana de pesquisas que eu fiz de pessoas que estavam tentando explicar a questão da existência da vida. Tem coisa que você lê, tem sentido, mas é meio loucura. Tem coisas que você lê que não tem sentido nenhum. A questão é que não é fácil mesmo. Só que cada pessoa e cada igreja precisa descobrir o sentido da vida, porque senão vai começar a caminhar em círculos. O propósito da sua vida não tem a ver com você. Tem a ver com o mundo, tem a ver com as pessoas, tem a ver com o que você vai fazer. O propósito da sua vida não é você ser servido, mas você servir as pessoas. Então, no seu coração já deixe essa verdade começar a preparar o solo. Comece a pensar, se eu não sei o meu propósito, agora eu sei, pelo menos, que o meu propósito não tem a ver comigo, mas tem a ver com outras pessoas. O meu propósito tem a ver com o que eu vou fazer para transformar a realidade dos outros. Não é da minha realidade, não é da minha satisfação, não é do meu carro próprio, nem da minha casa própria que tem a ver o meu propósito, mas tem a ver com a outra pessoa e o encontro dela com Deus. Tem a ver com amar mais, perdoar mais, tem a ver com ser uma mãe melhor, um pai melhor, tem a ver com ser mais honesto, tem a ver com viver uma vida santa, tem a ver com viver uma vida de intimidade, tem a ver em viver uma vida embaixo da proteção de Cristo. E não tem a ver com viver uma vida em buscar algo maior. O algo maior que você busca é a presença de Deus, não é terreno, é espiritual também. Jung, famoso psiquiatra, disse assim: eu não sei o significado e o propósito da vida, mas parece que ela foi planejada para alguma coisa. O escritor Joseph Taylor disse que eu não tenho respostas para o sentido da vida e eu não quero mais procurá-lo. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que as mentes já pensaram na questão do sentido da vida e elas não deram uma resposta. Por quê? Porque elas não procuraram na Bíblia. O sentido, o propósito, a questão da sua vida está nesse livro, não está em nenhum outro lugar. Não existe livro de autoajuda que pode dizer para você a direção que você vai tomar. A Bíblia sim pode. Ela te dá o início, ela te fala do meio da sua vida e ela te mostra o final dela. Ela fala para você de onde você veio e aonde você vai chegar. Os escritores não sabiam disso, uma pena, mas também é uma tragédia. Porque milhares de pessoas leem esses escritores, mas não estão lendo a Bíblia. Então é trágico o fato deles não conseguirem dar uma pista para as pessoas de qual é o propósito. Eles falam assim: o propósito da sua vida está dentro de você, mas não está. Nós não encontraremos o sentido na nossa vida olhando para o nosso coração. Nós só encontramos o sentido na nossa vida olhando para a cruz de Cristo. Porque ali está a nossa meta. Não é coincidência quando a gente pensa, quando eu falei na oração de que a campanha foi adiada, só esse ano essa campanha foi adiada 2 vezes. Era para ter sido no começo do ano, abrindo o nosso ano, e aí foi adiada. Era para ter sido durante o nosso especial de Páscoa, também foi adiado. E agora nós estamos lançando essa campanha. Justamente num tempo onde existem as reportagens falando da baleia azul, dos suicídios. Enquanto o mundo está falando de morte, de suicídio, nós estamos falando da importância do propósito da vida. Nós estamos entregando um presente, não é só para a igreja, mas nós estamos presenteando o nosso bairro, nós estamos presenteando a nossa cidade, nós estamos presenteando a nossa nação, declarando para eles o propósito da vida deles. Então não é à toa. Nos Estados Unidos, o suicídio não é só mais uma causa de morte. É a segunda maior causa de morte entre os adolescentes. No Brasil a gente não tem estatísticas, mas todo mundo aqui já conhece de um jovem, já tem conhecimento de um jovem que se suicidou
para você ver que também é comum na nossa cultura. Então, para uma cultura onde as pessoas estão morrendo por não entenderem o propósito, nós estamos então declarando vida através do propósito de Deus. Amém? Então, vamos lá, as 3 grandes questões da vida. Pegue o seu esboço e anote aí. A questão da existência. Por que eu estou vivo? Jeremias também tinha essa dúvida quando ele declarou no livro dele, no capítulo 20, versículo 18: por que saí do ventre materno só para ver dificuldades e tristezas e terminar os meus dias na maior decepção? Toda a vida tem um significado e todos precisamos buscar o sentido da vida. Você sabe, por exemplo, para que servem esses instrumentos? Você sabe para que serve essa caixa de som? Sim ou não? Sabe, né? Serve para emitir um som. Você sabe para que serve o microfone que eu estou usando? Serve para também emitir o som. Você sabe para que serve uma caneca, um carro, um relógio? Tudo que existe, existe porque tem um propósito. Você não é diferente. Se eu entregar aqui uma peça de um avião para você, um avião tem 10 milhões de peças. Se eu entregar uma peça de um avião para você, você sabe para que vai servir aquela peça? Eu preciso te falar ou te entregar um manual daquela peça para você saber qual que é o sentido da peça. Nós somos assim também. Deus ele nos fez com um propósito. O manual para você entender o seu propósito é a palavra de Deus. Você lendo a palavra, você vai entender por que você está aqui na terra. A questão do porquê você está vivo é porque tudo tem sentido. A Bíblia fala em Provérbios que o Senhor faz tudo com um propósito. Efésios 1:4 diz assim: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. Um dos propósitos de Deus, um dos motivos por que você está vivo, é porque você precisa viver na presença de Deus. Esse mesmo texto, na versão A Mensagem, diz assim: muito antes de estabelecer as fundações da terra, Deus nos tinha em mente, tendo-nos escolhidos como foco do seu amor. Sublinhe essa frase no seu esboço: sua presença e foco do seu amor. Se você não entendeu nada no início da campanha, você precisa entender isso. Deus diz que criou você para te amar. E Deus diz que criou você para te amar eternamente. Você então está vivo, porque você é um alvo do amor de Deus. Deus, ele tem tanto amor que criou você, porque ele deseja te amar. E ele deseja te amar para sempre. Não é um amor dentro de um momento de intercessão. Não é um amor quando ele te entrega um presente como um filho, uma filha, a realização de um sonho. É um amor que ele deseja lançar sobre você todos os dias, em cada minuto, durante toda a sua existência, aqui na terra e lá no céu também. Você é foco do amor de Deus. Durante a Segunda Guerra Mundial, tinha alguns prisioneiros ali no campo de concentração na Hungria, e eles estavam trabalhando com o processamento de esterco humano. E aí, então, chegou as tropas inimigas, destruiu aquele prédio, e os prisioneiros ficaram sem o que fazer. E aí, o que eles fizeram? Para os prisioneiros não fugirem, começaram a embutir um trabalho escravo para os prisioneiros. E eles tinham que retirar um entulho da construção e levar para o terreno do lado. No outro dia, eles tinham que pegar um entulho e devolver nesse terreno. Aí, no outro dia, eles pegavam o entulho e levavam para o outro lado. E assim eles ficaram. Um trabalho sem propósito. Acarretou que alguns desistiram de viver. Quando viam um soldado, se jogavam em cima do soldado na esperança de tomar um tiro e morrer. Tipo, vou cometer um suicídio aqui, vou dar um tapa na cara do soldado. O soldado sabia do desespero para a morte e não matava. Deixava as pessoas viverem sem propósito. As pessoas entram em desespero porque não é só eu fazer algo, precisa ter significado. Eu não fico feliz e satisfeito por eu fazer alguma coisa. Tanto que se eu trabalho e eu não consigo colocar significado no meu trabalho, eu não tenho nem prazer em fazer, por mais que aquilo me dê dinheiro. Quem trabalha e não embute significado no trabalho, não tem prazer em trabalhar. Acorda todo dia de manhã e pensa 10 vezes antes de se levantar da cama para ir para o trabalho, porque não vê significado. Existem 3 possibilidades de níveis para você viver. Você pode viver, por exemplo, no nível da sobrevivência. Quem vive no nível da sobrevivência está vivendo o nível mais baixo de todos. É o nível onde eu acordo, trabalho, ganho meu salário e volto para casa. Não tenho expectativas, não quero crescer, não tenho expectativas para estudar mais, não tenho expectativas para poder ser promovido no trabalho. A minha vida ela se resume no final de semana que eu recebo o meu salário.
E aí então eu tenho um pouco de liberdade. É assim que pensa a pessoa que está sobrevivendo. Não vejo a hora de chegar no domingo, porque domingo tem culto. Não deixe esse pensamento de escassez entrar no seu coração. Domingo não é dia de culto, é dia de celebração. Celebração da sua semana. É o dia de você celebrar aquilo que Deus fez durante 6 dias na sua vida. No 7º dia é o dia do descanso. Não é porque eu estou exausto, é o dia do descanso para que eu possa falar com Deus sobre tudo aquilo que Ele já falou comigo todos os dias. Porque todos os dias, na viração do dia, Ele estava ali, me direcionando, me abençoando, falando comigo. E o 7º dia é o dia de eu ter relacionamento só com Ele. Você pode viver, por exemplo, em outro estágio. Eu acredito que a maioria daqui vive nesse estágio, que é o estágio do sucesso. A pessoa de sucesso é aquela pessoa que busca trabalhar mais e busca promoções, é a pessoa que busca estudar mais, é a pessoa que está bem resolvida, está casado, tem a sua casa, tem os seus filhos. Só que existem muitos livros de autoajuda destinados a essa pessoa. Normalmente vem com um tema assim: por que eu sou bem sucedido e não sou satisfeito? Por que que o rico não é satisfeito com tanto de dinheiro que ele tem? Ou por que, mesmo eu não tendo nenhum problema, olho para a minha família, todos têm saúde, olho para a minha vida financeira, ela está equilibrada, olho para a minha empresa, ela está acontecendo bem, eu olho para o meu casamento, não tem grandes conflitos, mas quando eu olho para dentro do meu coração, eu não enxergo ali satisfação. Por quê? Porque viver no nível de sucesso não é o suficiente. Para ser suficiente, você olhar no seu coração e perceber um sentido, você precisa passar para o próximo nível, que é o nível da significância. No nível da significância, você não sobrevive e não só tem sucesso, mas você passa a ter significado para a vida. Você então sabe o sentido da sua vida, e isso traz significado para a sua vida. Você sabe o quanto você é importante para Deus, e isso também traz significado para a sua vida. E você sabe qual é o propósito de Deus para a sua existência. Então você também tem significado por causa disso. Resumindo, você foi criado para ser amado por Deus, e você foi criado para fazer da sua vida algo que tenha significado, não só algo a ser vivido. A segunda questão é a questão da significância. A questão é onde você responde para você mesmo a respeito do seu valor. Eu tenho valor? Isaías também tinha essa dúvida quando ele declarou: eu tenho me afadigado sem qualquer propósito, eu tenho gasto a minha força em vão e para nada. Porém, ele mesmo foi inspirado com a resposta, quando ele mesmo declarou: eu, o Senhor, o seu Criador, tenho ajudado desde o dia em que você nasceu. O propósito de Deus e o fato de você ter nascido tem a ver com aquilo que Deus sonhou com você. O seu valor é exatamente aquilo que o céu embutiu sobre a sua vida. O céu embutiu sobre a sua vida algo importante, porque a Bíblia também fala em Salmo 139, que todos os dias da sua vida são determinados, todos os dias determinados para mim foram escritos no seu livro, antes de qualquer coisa existir. Você tem tanto valor para Deus, que antes dele lançar os fundamentos da terra, ele planejou você. Então você não foi um acidente, você foi feito com propósito e de propósito. Não foi feito de qualquer jeito, não foi porque os seus pais se esqueceram do preservativo que você nasceu, não foi porque a sua mãe ficou louca um dia e às vezes nem sabe quem é seu pai, não foi por causa disso. Porque se no nível humano você não foi planejado, no nível do céu você não só foi planejado, como foi embutido para você um propósito. Você tem um lugar de origem e você tem um lugar de destino. Você veio do céu e está voltando para o céu. Você foi feito para viver pela eternidade. Você não foi feito para viver pela sua vida aqui na terra. Salmos 33, 11 diz: os planos do Senhor permanecem para sempre, e os propósitos do seu coração por todas as gerações. Você não pode querer viver uma vida menor do que a eternidade. Você não tem esse direito. Talvez você pense com você mesmo: quem sou eu para ter uma vida com significado? A pergunta é: quem é você para não ter? Porque eu sei de onde você veio e sei o valor que você tem. Porque Deus diz que você tem valor. Você não pode ir para um pensamento de escassez.
Você é grande, você é poderoso, você é cheio de Jesus, cheio do Espírito Santo. Você tem em você unção suficiente para poder transformar a sua realidade, a realidade da sua casa e a realidade do seu bairro inteiro. Deus permitiu que o significado da sua vida te desse poder e autoridade para transformar as realidades. Você não está aqui para viver uma vida passiva, você está aqui para viver uma vida ativa. Você não é aquele que vai contar a história, você é aquele que vai fazer a história. Você não nasceu para ter o seu nome só no registro de nascimento. Você nasceu para ter o seu nome nos livros de história, para as pessoas no futuro, os seus netos, bisnetos e tataranetos, falarem do seu nome com honra e com lealdade. Você nasceu para ter mais do que sucesso, mas é para criar filhos para o sucesso. E esses filhos vão se lembrar que eles são bem-sucedidos, porque eles tiveram pais bem-sucedidos. E o sucesso não é a quantidade de dinheiro que você vai juntar, não são os imóveis que você vai deixar de herança, mas é o propósito que você vai deixar claro para o seu filho. Seu filho não vai descobrir o propósito da vida dele na igreja, ele vai descobrir dentro da sua casa. O seu filho não vai precisar vir para a igreja para tomar a decisão dele por Jesus. Quem vai fazer o apelo é você e ele vai aceitar. É você que vai orar com ele, entregando a vida dele para Jesus. Você não vai precisar trazer a sua vida, a sua família para a igreja para poder ter a esperança deles se entregarem. É através da sua vida, do seu testemunho, do significado e do plano que Deus tem para você. Você foi feito, não foi para vir para a igreja, você foi feito para ser a igreja onde você está. Você precisa vir para a igreja todos os domingos e, como igreja, frequentar o mundo todos os dias, porque só você pode deixar claro para as pessoas o propósito e o sentido da vida delas, porque você tem Cristo e você tem o Espírito Santo. Nenhum escritor, por melhor que ele seja, vai conseguir transferir para o coração de alguém o propósito da existência, mas você, com todas as suas limitações, com todas as suas imperfeições, você pode transferir o propósito para a vida de alguém com uma única palavra e uma única oração. Você está a um passo de fé de ser o agente de transformação da sua rua. Em nome de Jesus. Terceira questão, a questão da intenção. Qual é o meu propósito? Você precisa entender que tudo começa com Deus, continua com Deus e termina em Deus. Amém? A Bíblia começa assim: no princípio Deus criou os céus e a terra. Então tudo começou com Deus. A Bíblia não entra em discussão, assim, da onde Deus veio. A Bíblia já começa falando, Deus existe e Ele está ali, porque no princípio Ele criou. No princípio Ele fez. E talvez você não entenda. Por isso que em Provérbios está escrito assim: se você conhece o Deus Santo, então você tem compreensão dessas coisas. Para você entender qual é o seu propósito, você precisa conhecer a Deus. O conhecimento de Deus que é a origem da sabedoria para entender as coisas do mundo, também dizem Provérbios. Se você não conhece Deus Santo, você não consegue se conhecer. Você só consegue se conhecer quando você olha para Deus, porque você é a imagem e semelhança de Deus. Só que quando você olha para você no espelho, como diz em Coríntios, você está olhando a sua imagem torta no espelho torto. Lembrando que não tinha espelho como se tem hoje naquela época. O espelho era como se fosse, sabe, essas bandejas de prata que você coloca petisco? Era aquilo, era difícil ver a imagem. Então está falando assim, que se você se olhar no espelho, você está se olhando num espelho torto, embaçado. Você não tem a percepção nem da cor dos seus olhos. Mas olhando para Deus, eu sei exatamente o que eu sou. Quando você se depara com Deus, face a face, você sabe o que você tem de bom e o que você tem de ruim no seu coração. É quando você se depara com Deus que você fala assim, tem uma coisa aqui que eu estou praticando, que agora eu percebendo a face de Deus, eu sei que não é para mim. Porque quando eu me deparo com Deus, o pecado e a imperfeição me incomoda demais, demais. Quando eu olho para a face de Deus, tudo aquilo que eu sou e faço, que não tem a ver com o céu, aquilo traz um incômodo para o meu coração e me faz querer parar de fazer aquilo. Quando eu não estou olhando para Deus, não conheço a Deus, o pecado ele se torna algo comum. O pecado se torna algo que eu falo assim, mas todo mundo faz, todo mundo assiste esse tipo de filme, todo mundo escuta esse tipo de música, todo mundo vai naquele lugar, só que você não é todo mundo. Você precisa viver contra a cultura. Você quer entender o significado da vida? Precisa entender o significado da sua própria vida? Você precisa descobrir que seu propósito de vida está relacionado a conhecer Deus. Colossenses 1,16 diz assim: pois nele
foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Está tudo em Deus. Você não pode descobrir o significado da sua vida olhando para você. Você só pode descobrir o propósito da sua vida olhando para Deus. Salmos 89 diz assim: terá criado em vão todos os homens? Provérbios 9:10 responde a esse salmo. Se você conhece a Deus Santo, você tem compreensão dessas coisas. Se você tem uma dúvida sobre o significado, a importância da sua vida, na verdade, o que você precisa é de relacionamento com o Espírito Santo. Quando aparece dúvida e medo no nosso coração, é só um indício que eu não estou tendo relacionamento e intimidade com Deus. Porque relacionamento e intimidade com Deus tira a dúvida e tira o medo. Porque a Bíblia fala que o perfeito amor expulsa fora todo medo. Não tem como eu estar perto do perfeito amor e ter medo. Não tem como eu estar perto do perfeito amor e ter dúvidas sobre mim, sobre o meu propósito, saber se eu devo ou não devo estar no ministério. Você pode até estar insatisfeito com o ministério que você serve na igreja, mas você não pode estar insatisfeito com o seu propósito de vida, porque você nasceu para isso. Se você está insatisfeito com o seu propósito, você está com problema de relacionamento com Deus. Você precisa ajustar o seu relacionamento com Deus, não é o seu relacionamento com as suas coisas. Você precisa conhecer Deus, é muito simples. Pode demorar um pouco, é claro, porque conhecer a Deus não é um processo feito de um dia para o outro. Amém? Conhecer a Deus envolve oração, conhecer a Deus envolve leitura da Bíblia, leitura de devocional. Conhecer a Deus envolve humilhação, quebrantamento, arrependimento. Conhecer a Deus envolve disponibilidade para poder se achegar perto de Deus. Você precisa estar disponível para Deus. Uma coisa é fato, você já é alvo do amor dele. Você só precisa ficar agora em evidência. Não tem como eu atingir o alvo se o alvo estiver escondido. Você não pode querer se esconder de Deus. Não no sentido de que você pode se esconder de que Deus não vai te ver. No sentido de você se esconder e não deixar Deus te amar. Existem pessoas que gostam de sofrer, que gostam de viver sem propósito, gostam de reclamar. Pessoas que gostam de viver no fundo do poço. É simples, é só perguntar para ela como ela está. Ela vai falar: estou passando por um deserto, irmão. Aí ela fica 40 dias no deserto e não muda. Então, o seu deserto não era plano nem propósito de Deus. Aí depois de 40 dias você pergunta de novo: e aí, como é que está aquela situação? Rapaz, eu saí do deserto, agora eu estou no fundo do poço. Aí depois, estou passando por um vale de trevas e morte. A pessoa é nômade. A tenda dela só caminha no inferno. Ela não percebeu que ela está dando o céu. Ela tem a casa própria e dorme na calçada, entendeu? Cachorrinho de estimação que não gosta de ficar perto do dono, sofre à toa porque tem pedigree em casa para comer. Só que não senta na mesa, não participa com o seu Senhor da alegria dele. Você tem que trocar essa chave no seu coração. Você tem que olhar para você e falar para você mesmo: olha, eu sou importante porque Deus me fez. Eu fui criado para um propósito e Deus me ama. E esse propósito Ele me deu capacidade de cumprir. Eu não posso viver menos do que o propósito. Quando você descobrir o propósito da sua vida, você não vai querer ser outra pessoa. Você vai querer ser exatamente o que Deus te fez para ser. Eu descubro o meu propósito conhecendo a Deus. Essa é a chave. A chave do propósito da sua vida é conhecer a Deus. A vida cristã não é sobre ter coisas, possuir coisas, ter mais bens, mas a vida cristã é sobre conhecer mais a Deus. Rick Warren diz que a pior existência não é a morte, mas a pior existência é uma vida sem propósito. Colossenses 1,16, na versão A Mensagem, diz assim: pois nele, absolutamente tudo, acima e embaixo, visível e invisível, tudo começou nele e nele encontra o seu propósito. Efésios 1,11 diz assim: nele nós fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz as coisas segundo o propósito da sua vontade. O mesmo texto na versão A Mensagem diz assim: é em Cristo que descobrimos quem somos e o propósito da nossa vida. Em Cristo você descobre quem você é, de onde você veio, o que você precisa fazer e aonde você vai chegar. Então, estamos juntos para esse tempo de fé? Amém?
Os 40 dias de propósito é os 40 dias que nós vamos juntos como igreja. Você vai orar mais durante esses 40 dias do que você orou durante toda a sua vida até aqui. Eu creio. Eu creio que os seus devocionais, eles vão começar a aumentar a partir de hoje. Você tinha dificuldade para fazer 15 minutos e daqui a pouco seu marido, sua esposa vai ter que pedir para você parar, porque já vai estar 1h30 ali e você não parou de orar. A melhor coisa que pode te acontecer é você receber uma visitação do Espírito Santo de Deus e você não querer mais parar de orar. Você orar sem cessar. E para isso você precisa fazer uma oração, que é a oração de Deus, me dê palavras para orar, porque eu não quero parar de orar por não ter motivos para orar. Então, se você não quer parar de orar por falta de motivos, comece a colecionar motivos para orar durante esses 40 dias. Ore pelo propósito da sua vida, pelo propósito da sua família, pelo propósito da sua cidade. Ore pelas pessoas que te pedem oração. Ore lendo o jornal. Está faltando motivo para orar? Compra um jornal. Abre ele na página 1 e comece a orar por cada coisa que você vai vendo. O jornal hoje é absurdo, né? Ele é impresso com sangue. Um negócio doido. Somente através dos propósitos de Deus, sua vida terá sentido e realização. Provérbios 19, 21. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Você pode até planejar, mas no final de contas é o que Deus planejou que vai acontecer. Amém?